Sejam bem-vindos em mais uma videoaula do professor Vanderlei na plataforma Reconstruindo a História. Nosso tema de hoje, independências na América Espanhola, ok? Vamos aí começar com o nosso primeiro slide. Crise na Espanha e pressões na América. Na segunda metade do século XVIII, a Espanha enfrentou uma grave crise econômica. A prata, principal fonte de riqueza da metrópole, estava escasseando na América Espanhola. Para garantir os recursos de que necessitava, a coroa espanhola reforçou o combate ao contrabando e ampliou os tributos sobre o comércio colonial e manteve a proibição de instalar manufaturas nas colônias. Apesar dessas restrições, a pecuária e a agricultura nas colônias se expandiram. A população cresceu, as elites locais enriqueceram. O esforço espanhol para ampliar os ganhos com as colônias atingiu também os povos indígenas. O regime de trabalhos forçados foi intensificado, o que provocou reações e revoltas em diversas comunidades. O rígido controle da coroa espanhola sobre as colônias na América, porém, não foi suficiente para melhorar a situação econômica da metrópole. O efeito dessas medidas aumentou o descontentamento das elites crioula, obrigada a transferir parte de seus lucros para a Espanha e proibida de comercializar com outras nações em razão do monopólio comercial exercido pelas companhias espanholas. O fragmento da carta do jesuíta e escritor crioulo Juan Pablo Viscardo Guzmán, publicada em 1799, expressa essa insatisfação. Vamos ver. Irmãos e compatriotas, a importância que as colônias inglesas da América deram ao combate pela liberdade, que agora gloriosamente desfrutam, cobre de vergonha a nossa indolência. Eles, os norte-americanos e a Inglaterra, protegeram a justíssima causa de nossa honra, insultada com injúrias que já duram 300 anos. A Espanha está enfraquecida. Seu principal apoio são as riquezas que nós lhes damos, pois que sejam recusadas e que sirvam para nossa prosperidade. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então fica claro, nesse trecho, né, da carta do jesuíta, né, Juan Pablo Viscardo Guzmán, que a ideia, né, já de se desunificar na metrópole, ela já está transbordando, né? Ela já está se expandindo para todos os segmentos da sociedade, tá? Então esse processo, né, de amadurecimento no conceito de liberdade em relação à metrópole está crescendo, ok? Vamos aí para o próximo. Napoleão invade a Espanha. Em 1808, Napoleão Bonaparte ocupou a Espanha. Os espanhóis reagiram à dominação francesa em algumas regiões. Formaram juntas de governo autônomas que, além de não seguirem as determinações da França, organizavam a resistência contra o invasor. Na América, alguns grupos dominantes seguiram o exemplo da metrópole e formaram juntas governamentais. Em setembro de 1808, por exemplo, a Cidade do México anunciou a criação de um governo local autônomo que governaria em nome de Fernando VII, rei espanhol destronado. Na prática, apesar de afirmarem lealdade ao rei ausente, as juntas de governo rompiam com o governo metropolitano. Em 1814, depois da queda de Napoleão Bonaparte, Fernando VII retornou ao trono espanhol e adotou medidas que reduziram a liberdade das colônias e centralizaram ainda mais o poder em suas mãos. A elite colonial, porém, não estava disposta a admitir o retorno da antiga ordem colonial. Assim, grande parte das colônias espanholas entrou em guerra por sua independência. Como vocês podem ver no mapa a seguir aí, né, é uma grande extensão da América do Norte, América Central e América do Sul, né, que tem como a determinação, né, a especificação como América Espanhola. Então é uma região muito extensa, né,
como controlar toda essa região estando do outro lado do Oceano Atlântico. Ah, mas não teve outra situação, né? Os antigos vice-reinos espanhóis começaram a se tornar independentes, né? E algumas figuras de liderança surgiram para poder dar mais ênfase ainda a esse processo de independência de cada região, né? As repúblicas espanholas, né, de origem espanhola, começaram a surgir, né? Não se faz aí como se fez no Brasil, tá? Um estado unificado, não faz isso. São republiquetas que explodem em todos os lados, tá? Algumas grandes que depois se fragmentam, tá? Você pode ver que a Bolívia e a Argentina era uma única nação, hoje em dia já não é mais, ou seja, ela se fragmentou nesse processo, e assim como várias outras aí vão acontecer da mesma forma, ok? Vamos para o próximo slide. A luta pela emancipação do México. A região onde atualmente está localizado o México fazia parte do vice-reino da Nova Espanha. O movimento pela independência política da região teve início em setembro de 1810, no povoado de Dolores. Naquele ano, Padre Miguel Hidalgo e um grupo de indígenas e mestiços saíram à luta contra o governo colonial, iniciando a revolta que ficou conhecida como Grito de Dolores. Hidalgo defendia a divisão das grandes propriedades rurais e a distribuição de terras, a supressão dos tributos sobre as comunidades indígenas e a abolição da escravidão. Liderando um exército formado por indígenas, mestiços e homens livres, pobres, ele seguiu para a cidade do México. Durante o trajeto, os rebeldes entraram em conflito com as forças da coroa, que resultou em inúmeros mortos e feridos. Hidalgo foi preso em janeiro de 1811 e executado no mesmo ano com o apoio dos crioulos e chapetones. Com a morte de Hidalgo, o padre mestiço José Maria Morelos assumiu o comando das forças rebeldes. Morelos definiu um plano de independência para o México que previa a supressão das barreiras sociais e étnicas, bem como a distribuição de terras à população. Para isso, convocou uma assembleia reunindo dirigentes e grupos sociais. Em 6 de novembro de 1813, a Assembleia declarou independência mexicana. O novo governo, porém, foi dissolvido 2 anos depois pelas forças metropolitanas que se uniram aos colonos ricos para defender interesses em comum. José Maria Morelos foi capturado e executado em 1815. E voltando aqui para o professor Vanderlei, então as revoltas elas são recheadas de batalhas, conflitos, prisões e execuções, tá? Aqui no Brasil não foi diferente. Nós temos aí a Inconfidência Mineira, tá? Que prendeu todos os inconfidentes e, por fim, né, executou seu líder, né? O conhecido Tiradentes aí, que vai ser uma outra história que a gente vai conversar mais pra frente aí quando falarmos da América Portuguesa, tá bom? E nesse contexto ainda, estamos ainda num processo de amadurecimento de independência, né, da região conhecida como América Espanhola, ok? Vamos então aí para o nosso próximo slide. México independente. Com o fim do governo independente e sem mais interferências do padre Morelos, a situação no vice-reinado da Nova Espanha parecia novamente sob controle espanhol. Contudo, a autoridade espanhola não tinha sido restaurada na região. Os grandes proprietários coloniais continuavam insatisfeitos com o governo metropolitano. Eles desejavam a independência, mas não por meio de uma revolução popular. Em 1821, o militar Agustín de Iturbide apresentou às elites coloniais o Plano de Iguala, uma proposta de independência para o México. Segundo o plano, o novo Estado mexicano se tornaria uma monarquia católica independente, governada segundo a Constituição espanhola, até que o país pudesse formular a sua própria Constituição. Trecho desse plano. A elite logo percebeu que Iguala lhe trazia vantagens.
O clero e os militares se entusiasmaram, pois o plano assegurava a preservação de sua posição e oferecia uma esperança de rápida ascensão. Por outro lado, os rebeldes mais devotados podiam encontrar agora uma causa comum com seus antigos adversários, porque reconheciam que a independência era possível e o novo Estado, mesmo que não fosse a república que alguns deles desejavam, ainda assim seria reformista. Em setembro de 1821, o México foi proclamado independente e os crioulos assumiram o controle do novo Estado. As reivindicações sociais do movimento de Hidalgo e Morelos foram esquecidas. Iturbe foi coroado imperador e governou até 1823, quando foi derrubado e executado pelos republicanos. Voltando aqui para mim, como eu falo, nesse contexto, né, de amadurecimento das independências das repúblicas formadas, né, na região conhecida como América Espanhola, é repleta de conflitos, né, e prisões e execuções. E assim aconteceu. Né? O imperador mexicano não dura mais do que 2 anos no governo e ele é deposto, preso e executado, sem sombra de dúvidas. Vamos para o nosso próximo slide. E aí surgem as independências da América do Sul. Né? Como eu disse, figuras, né, de liderança surgiram para poder amadurecer esse processo. No norte da América do Sul, tropas lideradas pelo venezuelano Simón Bolívar lutaram pela independência da Grande Colômbia, atuais Equador, Venezuela, Colômbia, Paraná e da Bolívia, ou seja, 3 países que existem hoje que naquela época era um só. A principal liderança militar no Centro-Sul foi a de José de San Martín, que combateu os territórios que hoje correspondem à Argentina, ao Uruguai, o Chile e o Peru. A Espanha tinha dificuldades para lutar nas várias frentes, pois foi sucessivamente derrotada, até que na metade da década de 1820, toda a América do Sul, colonizada pelos espanhóis, se tornou independente. Um fato que ajuda a explicar a dificuldade da Espanha em controlar a onda separatista que se espalhou pela América foi a divisão do clero católico colonial, tradicionalmente aliado à coroa. Muitos padres passaram a atuar nos movimentos populares da independência, assim como aconteceu no México. Geralmente, o processo de independência das colônias espanholas da América do Sul é visto como uma ação que uniu líderes com projetos políticos semelhantes. Porém, as questões relacionadas à luta anticolonial se misturaram com os interesses locais e muitas vezes geraram disputa entre os líderes militares e políticos ou entre grupos sociais diferentes. Voltando para o professor Vanderlei, isso é fato, nós vemos hoje em dia. Né? O grande número de países que representam aí a América do Sul, excluindo o Brasil, que era a América Portuguesa. Tá? O resto é tudo América Espanhola. Olha o grande número, né, de países. Né? Então, só na América do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, nós temos aí Guiana Francesa, Suriname. São as pequenas republiquetas, né, que surgiram nesse contexto. Primeiro, libertaram-se, né, com uma nação única do domínio espanhol. E aí depois, esses interesses desses líderes militares e políticos, né, aflorou, e aí as republiquetas, né, essas nações maiores, fragmentaram-se em pequenas repúblicas. Tá? O que acontece, o que nós vemos até hoje em dia, o que resultou, né, num grande número de países separados entre si, né, na região da América do Sul e da América Central. Ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. A unidade proposta por Bolívar. No século XIX, os líderes dos movimentos de independência da América Espanhola procuraram reforçar os laços que uniam os habitantes e ressaltar personagens e fatos importantes de suas histórias. Pretendiam com isso criar uma identidade que pudesse ser compartilhada por todos na luta anticolonial.
Uma dessas propostas foi criada por Simão Bolívar. Ele defendia a unidade de parte da América Latina e a formação de um Estado confederado, integrando a faixa de terra que se estendia desde a Guatemala até a Bolívia. Essa confederação, né, a antiga Liga da Americana, seria responsável por garantir a manutenção da soberania nacional e proteger as nações contra perigos internos e externos. Essa união também garantiria a inserção de uma América Latina mais forte no cenário político e econômico internacional. Por isso, Bolívar é considerado um dos precursores do pan-americanismo. Bolívar, no entanto, tinha grande conhecimento da situação fragmentária da América Hispânica. Integrar a Bolívia e o Peru à Liga Americana seria a tarefa mais difícil. Primeiro, porque Bolívar ainda estava sob a esfera de influência do Vice-Reinado da Prata. Segundo, porque o Peru tornou-se independente sob a proteção de Buenos Aires, e assim Bolívar teria que enfrentar as tropas de San Martín para concretizar o seu projeto. Então, voltando para o professor, é uma coisa difícil, né? Cada respectivo líder militar desse período tinha o seu conceito próprio, né? Tinha aquilo que ele desejava para aquela região, né? Os conflitos seriam inevitáveis e a quebra, né, de países em países menores foi o que aconteceu, de acordo com a história que nós já temos aí documentada, ok? Vamos aí então para o nosso próximo slide. Uruguai e as ideias de Artigas. No período colonial, a parte leste do vice-reinado do Rio da Prata era conhecida como Banda Oriental do Uruguai. Durante muito tempo, a região ficou esquecida pela coroa espanhola e retomou seu interesse depois que o governo português manifestou intenções de anexá-la. Em 1811, tropas saídas do Brasil invadiram a região, mas se retiraram no ano seguinte. Em meio à guerra por autonomia, destacou-se o general uruguaio José Gervásio Artigas. Ele abandonou o exército espanhol para se unir às forças de Buenos Aires, que encabeçavam a luta pela independência dessa região. Artigas tornou-se um dos principais líderes do movimento e assumiu o controle da Banda Oriental, que estava submetida à Junta de Buenos Aires. Descontente com o controle de Buenos Aires, Artigas rompeu com os portenhos e instituiu em Montevidéu um governo independente. Ele adotou uma política de distribuição de terras, priorizando as camadas mais pobres da população, principalmente os mestiços e os índios. Em 1821, contudo, Portugal incorporou a Banda Oriental ao Brasil com o nome de província Cisplatina. Com isso, Artigas, derrotado, exilou-se no Paraguai. 4 anos depois, o movimento pela emancipação dessa província foi apoiado pela Argentina. Brasil e Argentina disputaram o território até 1828, quando um acordo pôs fim ao conflito e o Uruguai foi reconhecido como Estado independente. Assim como Bolívar, Artigas foi mitificado por políticos e historiadores como líder popular e defensor da independência uruguaia. Contudo, alguns especialistas contestam essa visão, argumentando que o principal motivo de sua luta não seria a independência do Uruguai, mas sim a autonomia da região sob seu comando dentro de uma federação platina. O projeto federalista de Artigas girou principalmente em torno da questão social no meio rural e da necessidade de distribuição de terras, mudando a lógica dos processos da independência que valorizavam o urbano. Por esse motivo, durante o século XX, Artigas passou a ser visto como um precursor da política social uruguaiana. Então, voltando aqui para mim, os mitos que surgem, né, dentro da formação de cada república, né, da antiga América Espanhola. E Artigas foi um deles. Ele tentou colocar um processo social dentro desse contexto de independência do Uruguai. Tá? Durou pouco tempo. Teve jeito. Né? Aí
Brasil, que já estava numa transição, né, de colônia para país independente, tá? Viu a oportunidade e absorveu aquela região como uma província, né, do Império Brasileiro. E aí surgem alguns conflitos e depois, né, fica caracterizada então a independência do Uruguai como nação. Tá? Posteriormente, o negócio vai ficar enrolado, tá? De algumas décadas aí, vai ficar enrolado, porque o Paraguai tem interesse também num caminho até o mar, e isso aí vai gerar uma guerra conhecida como Guerra do Paraguai, que é uma outra história que a gente vai ver posteriormente também. Ok? Vamos então aí para o nosso próximo slide. As independências da América Central. As lideranças crioulas da América Central tentaram, desde o início da década de 1810, negociar com a Espanha maior autonomia. Eles chegaram a apoiar um projeto liberal em que em 1812 tentava conciliar os interesses das elites coloniais com os da metrópole. O retorno de Fernando VII ao poder e suas pretensões absolutistas, assim como o medo de uma mobilização popular pela independência, refrearam as tentativas da elite crioula de tornar a região independente. Em 1821, as províncias da América Central admitiram anexar a região ao recém-formado Império Mexicano. A união, porém, durou pouco. Com a queda de Iturbide, a região se separou do México, mas buscou manter sua unidade. Em 1823, veja o que encontrei. Em 1823, só um momento, por favor. Aqui. Em 1823, um congresso realizado na Guatemala declarou a independência da região, que foi nomeada de Províncias Unidas da América Central. No ano seguinte, foi estabelecida uma constituição para o novo estado, que se tornou uma república federativa. O principal defensor da federação foi o hondurenho José Cecílio del Valle. Suas propostas inspiraram-se nas ideias iluministas e na independência dos Estados Unidos, que mantiveram a unidade política e territorial sem que suas partes perdessem autonomia. O projeto federativo, contudo, não teve sucesso. Nos anos seguintes, após sucessivas guerras, 5 países independentes se formaram: Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala. Assim como no México, os novos estados da América Central viveram décadas de grande instabilidade política causada por disputas de poder entre elites regionais. A situação foi agravada pela crise econômica, a guerra pela independência deixou muitas dívidas e grande parte da estrutura produtiva foi destruída. Voltando aqui para mim, então não tem como, né? É como eu disse, muitos interesses numa quantidade de terra, nesse contexto, uma quantidade de terra muito pequena. Então, aquela federação da América Central, que poderia ter se tornado uma potência relevante, ela se degrada, ela se fragmenta, né, em algumas republiquetas, né, na América Central, que fazem que esse contexto, né, produza ditadores, produza conflitos, né, e, por fim, algumas devastações econômicas nesses respectivos países. Ok? Vamos aí então para o nosso próximo slide. Cuba e a libertação tardia. Cuba foi o último país americano a se tornar independente. Essa experiência tardia foi fruto de 3 fatores principais. O primeiro, a prevalecência da grande prosperidade monocultura, especialmente do tabaco e do açúcar, com o uso de mão de obra escrava. Essa estrutura agrária garantia a rígida hierarquia social e o poder político dos grandes proprietários de terra. Segundo a lembrança da Revolução Escrava do Haiti, que atemorizava a elite cubana, interessada em obter independência, mas sem abolir a escravidão. Terceiro, as relações comerciais da ilha com os Estados Unidos, e o que garantia aos comerciantes locais certa liberdade econômica e maiores lucros. E por fim, o medo da rebelião escrava e a flexibilidade nas relações comerciais com a metrópole retardaram o desejo das elites locais de lutar pela independência de Cuba.
movimento que só se iniciou em 1868. Cuba era a última grande colônia espanhola na América e a coroa se empenhou militarmente para mantê-la. Os cubanos só retomaram a luta pela emancipação em 1895. Nesse processo surgiram dois projetos políticos para o futuro país. Os autonomistas defendiam que, após a emancipação, Cuba deveria organizar-se como um Estado plenamente autônomo, e já os anexionistas defendiam que Cuba fosse anexada aos Estados Unidos. O principal defensor da autonomia cubana após a independência foi o cubano José Martí. Ele defendia que os anexionistas eram os mais inimigos de Cuba, os maiores inimigos de Cuba, mais que a Espanha. Atacando-os moralmente, Martí denunciou os expansionismos dos Estados Unidos da América Latina, propondo que as nações da região se unissem para fortalecer e afirmar uma unidade continental. Ele acreditava que o processo histórico da América Latina não deveria seguir a dos Estados Unidos nem da Europa, valorizando especificamente a especificidade do processo histórico e a identidade latino-americana. A independência de Cuba ocorreu em 1898, com o apoio militar dos estadunidenses, que passaram a interferir diretamente nos assuntos internos do país, o que significou, na prática, uma vitória dos anexionistas. Voltando aqui para mim, então Cuba já vem com essa relação com o país norte-americano já desde o século XIX, né? E sem o auxílio, tá, dos Estados Unidos da América, Cuba não conseguiria se libertar do poderio da metrópole espanhola. Tá? Houve uma tentativa em 1868, fracassada, porque Cuba não tinha um poder militar compatível, tá, contra as forças espanholas. E aí, em 1895, já no final do século XIX, com auxílio dos Estados Unidos, esse processo realmente vai a cabo e acontece. Tá bom? Obviamente que os Estados Unidos vai procurar interferir nesse Estado a seu favor, buscando benefícios próprios, né? Lembrando que esse período é o período do grande imperialismo na Europa. E os Estados Unidos da América procura fazer a mesma coisa aqui na região, né, do continente americano. Ok? Vamos então aí para o nosso próximo slide. Significados de liberdade. No tempo das lutas pela independência da América Espanhola, a palavra liberdade tinha diferentes significados. Para as elites crioulas que liam os textos iluministas, liberdade tinha principalmente uma dimensão política e econômica. Esse grupo desejava autonomia para ampliar seus negócios e atuar no comércio internacional sem a intervenção da metrópole. Para os escravos, liberdade significava o fim da condição de cativos. Já para os índios, a palavra liberdade para os índios, a palavra estava associada ao fim de tributos coloniais e do trabalho compulsório. As lutas pela emancipação da América Espanhola não conseguiram conciliar as diferentes visões de liberdade. Os movimentos de independência contaram com a participação de indígenas e de negros, mas foram conduzidos pelos crioulos, que já exerciam funções de administração colonial ou atuavam no comércio interno ou externo. Por isso, os novos estados nacionais foram organizados para defender os interesses desses grupos dominantes, dando origem ao chamado caudilismo, um tipo de poder local exercido pelos caudilhos, proprietários de terras que usavam a violência e estabeleciam sistemas de troca de favores para conquistar terras e bens, impor sua liderança e legitimar seu poder político, econômico e social. Isso explica também por que as independências não significaram o fim do trabalho escravo na América Hispânica. Como muitos dos que lutaram pela liberdade política e econômica eram senhores de escravos, a maior parte dos novos países adiou ao máximo o fim da escravidão. Mesmo depois da abolição da escravidão, negros continuaram a ser marginalizados. Um texto aqui para reflexão. A imensa maioria de negros libertos saiu da escravidão sem uma poupança e levou consigo somente o capital humano em termos de conhecimento, idioma e habilidades para o trabalho. Assim, formaram a base da camada de pobres em todas as sociedades latino-americanas,
posição que compartilharam com uma minoria de brancos empobrecidos e mestiços. Para aqueles que subiam na escala econômica e social, a discriminação claramente se acentuava tanto quanto mais alto subissem. Voltando para o professor Vanderlei, então é uma história que já é conhecida, é uma história que é história a conquista da liberdade é feita e comandada pela aristocracia que quer manter os seus benefícios nesse contexto dentro dessa nova nação. Não existe uma mudança dentro desse contexto administrativo, tá, social. Existe só para quem é que vai o dinheiro. Né? Não vai para a metrópole, não, agora vai para o governo central. Mudou alguma coisa? Ah, um pouco. Mas, mano, um pouco. Vamos deixar de ser escravo? Não vai. O indígena vai deixar de pagar tributo? Não dá. É preciso de dinheiro para manter a estrutura do governo. Não é? Então, as mudanças que ocorrem justamente são o umbigo umbilical cortado em relação à metrópole europeia. Ora isso, os contextos sociais e políticos, eles vão ainda transcorrer décadas e décadas para que exista aí alguma modificação social, tá? Para a grande maioria da população que fica naquele patamar de proletariado, né? Ou de conteúdo de camada pobre da sociedade, ok? E assim finalizamos a nossa aula que hoje discorreu sobre as independências na América Espanhola. Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.